Soterra e hoje nós vamos falar sobre as principais características do parnasianismo, tá? Mas antes de nós começarmos, deixa o seu like, tá? E se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá? Então, gente, vamos falar agora sobre... nós falamos no vídeo anterior sobre o contexto histórico do parnasianismo e agora a gente precisa fazer um recorte, né, das principais características para estudar realmente o que foi o parnasianismo. Nós falamos que o parnasianismo vem do Monte Parnaso, né, que era a morada do deus Apolo. Nós falamos também, né, que o marco inicial do parnasianismo foi o ano de 1882, com a publicação de Fanfarras do Teófilo Dias, mas agora nós precisamos falar das principais características. Gente, toda vez que perguntarem para você sobre parnasianismo, lembre da palavra forma, estrutura, descrição, arte pela arte. Se você já pegou isso, razão, racionalidade, você vai pensar frieza. Sabe? O romantismo era quente, o parnasianismo é frio. Tá? Vamos ver isso. Bem, vamos tentar entender como era o descritivo. A poesia parnasiana é extremamente descritiva, ou seja, ela vai fazer uma descrição detalhada de objetos. O poema, o vaso chinês, o vaso grego, a taça, as pombas. Então ele vai fazer uma descrição enorme do objeto como um todo. Entende? Descritivismo porque faz descrições de forma muito detalhada. Também o parnasianismo ele é objetivo, tá? A objetividade, a impessoalidade é uma característica muito forte do parnasianismo. Os fatos, os personagens, os cenários, tudo deve ser apresentado com fidelidade ao mundo real, nada de idealização. Então, ele vai tentar, no meio da poesia parnasiana, descrever exatamente como é aquele objeto, exatamente como é aquele cenário, para que não haja distorções, tá? Por isso que ele é objetivo, impessoal, tá? E muito racional. Tá? Nada de colocar sentimento, nada de colocar crença, vamos ser racionais, porque o parnasianismo é influenciado diretamente pelo cientificismo e pelo positivismo. Tá? Preciosismo, o artista dá importância ao detalhe. Cada objeto deve ser singular, único e perfeito. Então, ele vai dar importância ao detalhe, ao uso da palavra mais culta, ao uso de uma palavra mais erudita, ao uso de uma construção sintática perfeita, a uma construção sintática muito bem elaborada, né? Inclusive, esses dias eu estava gravando uma videoaula sobre sujeito, e aí eu estava comentando sobre o hino nacional, que o hino nacional ele é um pouco difícil de compreender algumas palavras, a estrutura é feita por meio de hipérbatos, porque o hino nacional ele é parnasiano, ele vem do período do parnasiano, assim como o hino à bandeira. O hino à bandeira foi feito por Olavo Bilac. Olavo Bilac foi o principal escritor do parnasianismo. Tá? O culto à forma busca a perfeição formal por meio de rimas ricas, rimas raras, metrificação rigorosa, além da valorização de sonetos. Então ele vai procurar uma estrutura fixa, versos ou decassílabos ou alexandrinos. É uma estrutura muito fechada, é uma estrutura muito rígida, sabe? Por quê? Para o autor parnasiano, o conteúdo não importa. O que importa é seguir uma estrutura rígida, é seguir uma estrutura clássica, tá? Por isso, né, que os poetas parnasianos são chamados, né, na época, né, os poetas da Torre de Marfim, né? Por quê? Porque eles não estavam nem aí para o que acontecia no Brasil. Não sei se você percebeu, a aula de contexto histórico era doença, era a proclamação da República, era a República Velha, né? E o mundo, e os poetas parnasianos não estavam nem aí, o mundo se acabando, pegando fogo, e eles falando sobre o vaso chinês, o vaso grego, a taça, a pomba, a Via Láctea, a língua portuguesa, tá? Uma característica forte é que o parnasiano é vazio de conteúdo. Ele vai ser objetivo, então ele vai falar de objetos, ele vai falar, sei lá, de coisas assim, e de forma bem vazia de conteúdo. O vocabulário é extremamente culto, tá? E sempre dentro do vocabulário parnasiano, sempre dentro da obra parnasiana, você vai ter uma valorização muito grande da mitologia greco-romana. Então vai ter uma valorização muito grande dos autores,
da cultura greco-romana, sempre vai estar fazendo referência a um personagem da mitologia grega, sempre no meio do poema ele vai falar de alguém da mitologia grega, tá? Uma comparação da poesia com as artes plásticas, tá? Então, por que vai ser o artista vai comparar? Porque o poeta, ele se coloca no lugar do escultor. O poeta, ele é um escultor das palavras, ele é um ourives, tá? Que vai estar lá produzindo a sua joia, né? Ele vai estar lapidando até chegar o quê? A perfeição formal, até chegar à perfeição escrita. Então ele não vai rimar qualquer coisa, ele vai tentar colocar dentro da estrutura parnasiana o seu melhor, para que ele possa lapidar a sua estrutura. Vai ter um distanciamento social, tá? Eu já falei disso, e falta de engajamento, tá? Diferente do realismo e do naturalismo, que vão olhar para a sociedade, o parnasianismo que a sociedade se exploda, tá? A temática, qual é a temática dos poemas parnasianos? Objetos de arte, natureza, cenas históricas e mitológicas, né? Beleza física da mulher, a mulher ela bela, né? A poesia também é reflexiva e filosófica, tá? Reflexiva e filosófica, tá bom? Essa é a temática. Mas um conceito que é muito interessante, é o único, às vezes cai em concurso, se você ler qualquer prova, arte pela arte, você já associa parnasianismo. Arte pela arte é parnasianismo, tá? O que é arte pela arte? A poesia vale por ela mesma, ou seja, a arte é um exercício para a composição de novos versos. O que importa é fazer a arte, tá? O que importa é privilegiar a estética, é o fazer artístico. Não importa se o mundo está se explodindo, eu não quero me pegar coisas sociais, eu quero fazer arte, tá? E cada vez mais, os versos cada vez mais perfeitos formalmente. Então sempre, o conceito de arte pela arte é o conceito do fazer artístico, de uma maneira formal, de uma maneira erudita, de uma maneira culta, tá? E sempre dentro de métrica, rima, rigorosas, né? E produção de soneto, tá bom? Então esse é o panorama das características do parnasianismo. Tá? Daqui a pouco, né, nós vamos falar também mais à frente sobre os principais autores, mas associem sempre parnasianismo, rigor formal, né, estrutura racional, né, arte pela arte, né, cultismo, né, um vocabulário culto, vocabulário descritivo, objetivo e impessoal. Tá bom, gente? Então essa foi a nossa videoaula de características do parnasianismo e até a próxima.